Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor Damasceno Dias e Doutora Maria Cristina Pimenta Coelho. A audição que hoje acontece porque voltaram a surgir dúvidas sérias sobre a transparência e a credibilidade dos concursos para dirigentes da administração pública e surgem depois de declarações públicas, particularmente graves, que apontam para uma realidade que há muitos que já suspeitavam. É que há concursos onde, alegadamente, o resultado já está decidido mesmo antes de começar. Ora, se isto é verdade e se é mesmo assim, a CRESAP falhou na sua missão, na sua independência, naquilo para que foi criada, e há aqui um problema adicional. A questão não é a primeira vez que nós discutimos esta questão, e o mais preocupante é que estas mesmas dúvidas são exatamente as mesmas que já existiam quando estiveram na Comissão competente à data, em julho de 2023, onde ouvimos a CRESAP, ouvimos exatamente os mesmos responsáveis que hoje continuam em funções no âmbito do relatório de atividades, é certo, mas também para discutir o funcionamento dos concursos e as dificuldades do sistema. E nessa altura foram identificados problemas claros. O Sr. Presidente reconheceu o número elevado de cargos em substituição, reconheceu atrasos nos concursos, reconheceu dificuldades no funcionamento do sistema. E, aliás, em 2023, nessa mesma audição, a própria CRESAP admitiu que estavam a aumentar os concursos em que não existiam 3 candidatos finalistas, o que permitia ao Governo escolher diretamente o dirigente, algo que deveria de ser excepcional. Mas, passados esses 3 anos, o que é que nós vemos? Que continuamos a ter cargos ocupados durante anos em substituição, concursos anulados, suspeitas de condicionamento político e uma percepção crescente de falta de transparência naquela que é a ação da CRESAP. Ou seja, a situação não melhorou, a situação agravou-se, não houve, de facto, uma mudança nem na liderança, nem nos resultados. Dando exemplos, em 2023, o concurso para Diretor-Geral da Saúde teve de ser repetido por falta de candidatos aptos. Houve nomeações de dirigentes que já estavam em funções em regime de substituição, mesmo após concursos inconclusivos, ou seja, aquilo que deveria de ser uma exceção tornou-se a prática. E passado 3 anos, volto a repetir, estamos exatamente no mesmo ponto. Em 2023, disseram-nos na Comissão que era necessário melhorar o funcionamento, era necessário acelerar concursos, era necessário reduzir substituições, mas hoje continuamos com as mesmas situações. E a pergunta que se impõe é: o que é que fez a CRESAP nestes últimos 3 anos? Porque se em 3 anos depois continuamos com os mesmos problemas, então temos 2 hipóteses: ou a CRESAP não tem meios, ou a CRESAP não tem eficácia, e em qualquer dos casos isso levanta uma questão ainda mais grave, que é: para que é que serve a CRESAP atualmente? Outro caso concreto que gostaria de abordar e que levanta dúvidas relevantes sobre a avaliação de conflitos de interesses nos processos conduzidos pela CRESAP é relativo à nomeação da mestre Carla Sá Pereira para a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. No relatório elaborado pela CRESAP não se conclui, não há nenhuma menção à existência de conflito de interesses relevante, apesar de existirem ligações profissionais no setor supervisionado. Estamos a falar de uma autoridade reguladora do setor segurador financeiro, estamos a falar de funções que exigem independência absoluta face às entidades supervisionadas, e pergunto por isso e de forma concreta quais foram os critérios objetivos utilizados pela CRESAP para concluir que não existia conflitos de interesse, e se considera a CRESAP que ter trabalhado diretamente com o setor supervisionado não levanta, pelo menos, risco de percepção pública de falta de independência e, sobretudo, que garantia nos podem dar hoje de que a avaliação feita foi suficientemente exigente. A CRESAP foi criada e tem na sua missão garantir o mérito e a independência, mas face à realidade atual, diríamos que a CRESAP não impede a politização dos processos, apenas os formaliza. A CRESAP está mesmo a garantir a independência ou está apenas a validar decisões políticas? E esta é uma pergunta que vem também naquilo que foram as declarações em 2023. Deixo a mais algumas questões. Quantos dirigentes superiores estão atualmente em regime de substituição há mais de um ano?
quantos concursos foram anulados nos últimos anos após avaliação da CRESAP e se considera a CRESAP que o atual modelo permite evitar interferência política, sim ou não. Não podemos perder a confiança nas instituições e no Estado, e é isso que hoje está em causa. E uma última pergunta, Sr. Presidente, o Chega tem afirmado que, face às evidências, há concursos que são apenas de fachada, e eu queria que me respondesse se considera que isto é um exagero político, e se sim, porquê, ou se é uma realidade que também reconhece, e deixa apenas uma nota final, 3 anos depois da última audição à CRESAP, os mesmos responsáveis, os mesmos problemas e a mesma falta de resultados. Obrigada.